recebeu a nossa adoração, Pai, porque o Senhor é digno de adoração, louvor e glória. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa agora, Senhor, aqueles que ofertaram, aqueles que dizimaram na tua casa. Venha abençoar a tua igreja, Pai. Venha acrescentar cada dia mais as condições financeiras do teu povo, Pai. Vai abençoando, vai repreendendo o devorador, vai repreendendo o migrador, Senhor. Vai repreendendo o destruidor das nossas finanças, Senhor. Espírito de enfermidade que muitas vezes entra, Senhor, em nossos lares, ó Pai, para nos fazer gastar além do que nós podemos. Nessa tarde vai repreendendo todo mal, Senhor. Abençoa os que são fiéis, abençoa aqueles que dão de bom grado, que contribuem de bom grado, Senhor, na tua casa. Aqueles que não têm também nessa tarde, abençoa, Pai. Toma nas tuas mãos, entra com provisão, Pai, para que nós possamos sempre, Senhor, dar ao Senhor aquilo que é de direito, aquilo que o Senhor nos ordenou. Um coração aberto, um coração alegre. Nunca obrigados, ó Pai, mas com o nosso coração satisfeito, Deus. Muito obrigada, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa esta obra. Que cada dia mais, Senhor, teu povo venha contribuir nos dias, nas ofertas, Senhor, de bom grado, com coração alegre, para que a tua igreja, Senhor, ela possa ter mantimento, ela possa ter todas as provisões necessárias e nada nunca venha faltar, assim como o Senhor tem cuidado até aqui, Pai. Obrigada por tudo, Jesus. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, guardando a tua igreja. É o que eu te peço nessa tarde e te agradeço. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Convido a irmã Karina, que vai nos trazer a palavra nessa tarde. Continua com o teu coração aberto, né, com seus ouvidos atentos para ouvir, continuar ouvindo a voz de Deus. Amém? Vamos orar com a irmã Karina. Ao Senhor que Ele venha usar a serva dele, trazendo a unção, a direção. Vivemos uns dias, irmãos, que nós temos temor e tremor para falar a palavra de Deus. São dias terríveis, mas também são dias que Deus está usando profetas, pouco de Deus nesta terra. Que nessa tarde venha ser assim, que Deus venha trazer uma palavra de fortalecimento, de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Deus, eis aí a tua serva, com temor e tremor ela está aqui, e ela leva, Pai, essa obra da pregação da palavra a sério. Ela orou, ela buscou o Senhor. Pai, agora usa ela, Pai, na autoridade do teu Espírito. Reveste ela com toda a armadura do céu, Pai, repreendendo e jogando por terra toda a retaliação, toda a fúria, todo o levante do inferno contra a vida da tua filha, contra a casa dela, a família dela, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. E que o Senhor venha usar a tua filha, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Deus. Assim nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, irmãs, amém. Para mim, como eu sempre falo, é muito difícil estar aqui, é a segunda vez, mas quem está contando, né? Só mas a irmã Silvana pediu para me trazer, né? E aí ela mandou falar com o pai, né? Ele falou assim: ó, Deus mandou você vir trazer a palavra. Eu falei assim: Senhor, eu estou cheio de coisas essa semana, estou meio, né? Eu gosto de meditar e devagar, né? Escrevendo. Ela falou assim: não sei, fala com seu pai. Eu falei: por mim. Aí eu fui falar com o pai, ele mandou vir, então, né? E aí o que veio no meu coração, e eu morro de medo de falar alguma asneira, né? Alguma coisa errada, aqui, como diz
Aí então, falei pra irmã, e aí ela falou, ok, né? Vou estar orando pela sua vida. Aí na segunda-feira, isso ela falou comigo no domingo. O pastor ficou, acho que mais de um ano pra gente vir pregar. E aí ela falou comigo no domingo. E aí, a hora que foi, Aleluia! Falei pra ela, não, tá, eu vou, né? Vamos orar. E aí, de domingo pra segunda, eu fui acordar às 3 horas da manhã. E veio assim no meu coração: escreva no seu coração. Aleluia! Começa com isso em mente. Né? Aleluia! Os mais ousados falam, né? Deus falou. Mas o pai é bom. Mas eu escreva no seu coração. E aí eu estava conversando com o pastor, né? Sempre mandando para ele, ó, tá tudo certo, né? Tá. E aí ele falou, não, tá legal, tá. O que é que ele falou? Bem fundamentado. Bem fundamentado. Deu até umas ideias e tal. Mas enfim. Eu gostaria aqui de ler. Tem vários versículos, né, que eu busquei sobre escreva no seu coração, né? Mas eu escolhi esse versículo que está em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E que o Espírito Santo me ajude a falar, porque ele falou para mim, né? Eu vou falar para vocês. Glória a Deus! Então, 2 Coríntios 3, versículo 3 e 4. Vocês demonstram que são, está na NVI, tá? Essa tradução aqui. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Aleluia! Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Glória a Deus! Amém? Quem quiser pode se assentar. Amém! E dentre esses versículos, né, eu mandei pastor, né? Tá legal esse aqui do Jeremias, né? Mas esse aqui tá bom. Esse está melhor ainda. Aí, o que eu quero trazer para vocês hoje, que Deus falou ao meu coração, veio assim, é que o que está escrito no nosso coração é por meio do Espírito do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espírito do Deus vivo. Lá no Jeremias que o pastor falou, né? E porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem um outro também, né? Farei aliança eterna e de não me desviar. Fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Em Salmos fala também: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a nossa estar dentro do nosso coração, a lei do Senhor. Às vezes acontecem coisas com a gente às vezes não consegue ter o controle, né? Mas como o nosso propósito aqui, mesmo que a gente perde o controle, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, está no controle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E as situações em que nós nos sentimos impotentes, né? Diante de doença, eu me senti muito impotente quando meu pai adoeceu. E não tinha mais nada para fazer. Teve câncer cerebral, não sei se todos os irmãos estavam no dia que eu contei, mas ele teve câncer cerebral e foi uma das coisas que mais me fragilizou e me fez sentir a nossa impotência. Jesus. Que
que nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Nada, nada. E talvez, diante de algumas outras situações, dificuldades do dia a dia, do cotidiano, né? Às vezes vem os escorpiões, o escorpião rei, né? Para dar os venenos. É verdade. Nós somos chamados, né? Fala. Para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia! Glória a Deus! Então, só que não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso entendimento, nem pela sabedoria humana, mas é pela sabedoria divina. Glória a Deus! E lá em Coríntios também fala lá, que eu acho que eu esqueci de ler, porque de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A bênção de Deus é mais forte que a força do homem. Então é só Deus. Então eu gostaria de que vocês, quando tivessem alguma dificuldade, alguma coisa, que venha te fazer parar, te fazer frustrar, te fazer retroceder ou parar, né? Mas que fala para ele, me ajude, Espírito Santo. Então, senti medo, me ajude, Espírito Santo. Tive alguma frustração com alguém? Me ajude, Espírito Santo. Aleluia! A amar mais essa pessoa. Glória a Deus! A reconhecer que ela está no engano, que ela é uma pessoa ignorante. Me ajude, Espírito Santo. Dúvida, alguma dúvida? Lógico que nós podemos esclarecer, perguntar. Porque o pastor, ele é tão aberto para as irmãs, Silvana, Sônia, irmã Francisquinha, os irmãos todos são tão, né, dedicados à obra, leitores da palavra. Pergunte, mas primeiro me ajude, Espírito Santo. Glória a Deus! Comigo, Espírito Aleluia! Santo. Talvez você tenha falta de fé, incredulidade. Me ajude, Espírito Santo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Então, se a fé está fraca, peça para Ele. Falta de fé, me ajude, Espírito Santo. Falta de confiança, me ajude, Espírito Santo. Que eu falei para ele, pai, tá difícil aí, né? Me ajuda, Espírito Santo. E eu estou aqui, e assim, eu sou muito insegura, né, em falar, como eu disse para os irmãos. Mas estou aqui, eu nem estou tremendo tanto, estou tremendo um pouco. Estou tremendo um pouquinho, já tremei um monte, mas vamos lá. O Espírito Santo vai ajudar. E quem é o Espírito Santo? Glória a Deus! É isso que eu quero falar para vocês. O Espírito Santo de Deus. Quem é ele? Isso que eu vou tentar, né? Mas o pastor me ajuda aí. Amém. Bom, vamos começar por quem ele não é. Ele não é o terceiro lugar da Trindade. Ele não é uma pomba. Ele não é somente uma força. Ele não é somente um arrepio. Ele não é somente uma sensação. Ele não é somente uma língua estranha. Ele não é somente isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia! Uma das três pessoas eternas da Trindade. Glória a Deus! Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. É verdade! Com todos os atributos de Deus. Onisciência, sabe de tudo. Onipresença, está em todo lugar. Onipotência, tem todo o poder. Ele é Deus. Glória a Deus! E talvez a gente tenha dificuldade de ver Ele como uma pessoa, né? Porque talvez uma figura de pai, a gente tem nossa figura de pai terreno, uma figura de filho, a gente tem, sabe, que ou é filho ou tem filho, né? E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, tem todos os atributos, nós podemos entristecê-lo, né, pastor? Nós podemos resisti-lo, nós podemos ser governados por Ele. É verdade. E Ele é uma pessoa. E às vezes, por sempre falar, né, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente coloca Ele no terceiro lugar. Mas Ele não está no terceiro lugar. Ele é uma das três pessoas, das três formas que Deus age. Mas Ele não é menos importante.
Ele é Deus. É verdade. Deus eterno. É verdade. Deus maravilhoso. É verdade. Deus que está conosco. Glória está a Deus. conosco. Aleluia. E sempre eu falo, às vezes, né, que eu gosto muito daquele louvor do Santos Espíritas vindo aqui, né? E aí sempre quando eu vou, o pastor Beto para ministrar alguma coisa, eu sempre falo desse versículo, né, que fala assim, que Jesus estava se despedindo, né, dos discípulos para ir ser crucificado. E Jesus fala assim, mas é melhor que eu vá. O que seria melhor do que Jesus aqui com a gente? Jesus, Deus em nós, Deus dentro de nós. Glória a Deus. Isso seria melhor. Isso seria melhor do que Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, habitando nosso coração, governando nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes. O Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus fala lá, né? Que até foi louvado aqui pela irmã Sônia, que se a gente cresce nele, que sairia de nós fontes de água viva a jorrar, fontes de água viva. Então, essa fonte de água viva é o Espírito Santo jorrando de nós. É verdade, sim. E ainda Jesus fala que era melhor porque nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. Eu fiquei, como assim? Fazer obras maiores do que Jesus. E é isso que ele falou lá, tá, gente? Depois, se vocês quiserem ler, vocês leem lá, João, um dos textos, né? João 14, 13. Tá? Eu farei as obras maiores do que eu. E o que Jesus fez? Jesus, ele libertou cativos, curou, restaurou seres, converteu ladrão, corrupto, pobre, rico, anunciou a palavra, deu exemplo, se entregou no nosso lugar. Isso é uma das obras, né? Porque lá como João fala, né? Que iria ser mais escrita e mais coisas que foram feitas por Jesus, mas que foi escrito só um pouquinho para nós. Enfim. Então, Jesus estava falando que nós iríamos fazer obras maiores do que a dele. Aleluia. Talvez porque ele fosse ali um homem, né? E o Espírito Santo habitando em nós. Quantos nós somos? Né? Na última pesquisa eu tinha visto, são 7 bilhões de pessoas no mundo. O que nós podíamos fazer? Se com 12 ele já revolucionou ali, né? Aleluia, Jesus. E ele promete o Espírito Santo, lá em João 14. E é muito gostoso de ler esse versículo. E deixa eu ver aqui. E ainda lá em João 14, ainda desenvolvendo um pouco da pregação, da última pregação que eu fiz, da última palavra que eu trouxe, né? Que seria como Jesus amou, né? Amar como Jesus amou. Ele fala: se vocês me amam, então obedecerão os meus mandamentos. E os mandamentos dele, a palavra diz que não é penosos. Então, às vezes, né, outro dia eu até questionei, fiquei perguntando, nossa, será que o irmão entendeu que eu não estava, né, perseguindo ele? Que eu falei assim, mas os mandamentos é difícil, né? Mas Deus falou, né, que os mandamentos deles não são penosos. Então, o que está acontecendo? Não é pela força do nosso braço, né? Porque é difícil mesmo. Fala lá no não cobiçarás, né? E Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, fala lá, 5:6, né, Nath, que nós estudamos lá, que aquele que olhar e desejar já cobiçou, já era. Então, nós sozinhos estamos totalmente condenados. Mas nós não estamos sós. Nós temos um amigo. Nós temos o Paráclito, ou Paracletos, em grego, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E João 14, 23, Jesus fala, né, que ama e obedece. Então, a gente precisa amar Ele, mas em resposta, como que a gente vai amar? A gente vai obedecer, a gente vai guardar a palavra. Então,
o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Morada, nós somos a morada de Deus. Então, se você ama Deus, você obedece seu mandamento, você é amado por Deus, e Ele faz morada em você, e você ama Deus, você obedece, né? Esse ciclo. Então é isso. Aleluia. Ele faz morada. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado para o Pai após a partida de Jesus. Lá em João 16:7 fala, que é aquela parte lá que eu falei, tu é melhor que eu vá para que ele venha. Então lá em Atos 2:33 fala, né, que Jesus foi exaltado à direita de Deus, recebeu e derramou o Espírito Santo prometido, a promessa de Joel, em cada carne, né? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, o Mentor, o Intercessor, o Amigo, Deus em nós. Deus em nós é a esperança da glória. Porque, né, nós somos vários, então imagina Deus habitando em cada um de nós, quão revolucionário poderia ser. E nós somos chamados para isso, para ensinar com sabedoria e apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Isso está em Colossenses 1:28. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos convence dos pecados, ele nos traz ao arrependimento, a nós confessarmos o nosso pecado em profundidade e nos converte. Aquele que roubava já não rouba mais, ele dá para os outros, né? Assim como foi com Zaqueu, se não me engano, ele era corrupto, né? Depois ele começa a ajudar o próximo. Então, o Espírito Santo também testemunha e glorifica a Jesus ressurreto. Está em João 15:26 e Atos 1:8. Então nós somos chamados para sermos testemunha da ressurreição de Cristo. Então ele nos convence do pecado, nos convence que a gente está errado, nos mínimos detalhes. E talvez o maior pecado seria não amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é tão fácil às vezes a gente amar a criatura, amar alguém. Não que a gente não deva amar, lógico que a gente deve. Só que nós primeiro tem que ser Deus acima de todas as coisas. E ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, né? Lá em João 16:8. Ele que nos guia em toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas ele glorificará o Filho. João 16:14. Ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso consolador. Ele que atua hoje nos moldando, nos revestindo com sua força para suportar as ciladas do inferno. Ele nos ensina, ele nos capacita e ele nos dá dons espirituais. E lá em 1 Coríntios 12 fala, né, que os dons espirituais é aquilo que Jesus fez: curar, libertar, profetizar, prestar ajuda, ensinar a palavra, falar diversas línguas, interpretar. E é nosso dever buscar. Deus é que concede, nós devemos buscar para a edificação do corpo, a igreja, né? Então não é só para a gente ser top, é para fazer um outro top também, né? E ele também é quem nos dá o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5 ele fala, né? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E também, às vezes lá o pastor sempre dá a bênção apostólica, né?
Como que é, pastor? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? O A amor graça de do Deus, nosso- né? A graça graça, do- né? Como é? E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O grande amor de Deus, né? E a comunhão. do Espírito Santo. Aí eu fui ver lá, o que era comunhão? Comunhão significa realizar algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir, sentir, identificação. Então, comunhão com o Espírito Santo. Ele dizia, nós precisamos estar cheios. E aí eu estava ouvindo um videozinho lá do Billy Graham falando sobre, né, o Espírito Santo. E aí ele fala que se trata de uma compreensão de submissão e de fé. Compreensão. Compreendermos que nós que cremos em Jesus já estamos selados pelo Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, se você crê que Jesus é Deus, que Ele morreu e ressuscitou e reina para sempre, Aleluia. foi o Espírito Santo que te convenceu disso. Glória a Ele te Deus. ensinou, Ele te revelou. Então, né? Submissão é a vontade de Deus sermos cheios do Espírito. Então, nós precisamos deixar nos entregar a Ele e deixar ser totalmente guiados pelo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Só que nós temos o poder também de bloquear isso, né? De não querer que Ele governe, de querer fazer por nossas próprias vontades. Isso que nos afasta dele é os nossos pecados, a nossa carnalidade, o nosso autodomínio, nossa autoconfiança, né? Porque o mundo fala, ame a si mesmo, né? Você pode. Você é dono da sua vida, né? Do seu ser, vai, seja feliz. Mas aqui a Bíblia está falando o contrário, deixa Ele dominar você. Você ser submissa à vontade do Espírito. Aleluia. E fé, acreditar e confiar e entregar a sua vida ao governo dele. Entregar totalmente. E também foi o tema do retiro, né? Acho que foi o retiro passado. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. E embriaguez ali está falando sobre estar sob influência do álcool, né? Então, estar sobre a influência. Então, nós precisamos estar sobre a influência do Espírito Santo. Glória a Deus. E o que seria isso? O que seria se encher de uma pessoa, então, né? Se ele é uma pessoa, o que seria isso? Estar sob seu domínio, nos relacionarmos com Ele profundamente, por meio da oração, por meio da fala constantemente, não só aquela oração, ai Pai, em nome de Jesus, amém, aquela que a gente faz lá, né? Ah, abençoa isso aqui, em nome de Jesus, amém. Mas não, estar constantemente perguntando, Pai, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui eu vou vestir assim, não vou comer isso, não vou, tenho que falar isso para aquele fulano, não tem? Que jeito eu falo, né? Então, constantemente Ele está conosco todo o tempo. Então, nós podemos falar com Ele todo o tempo, todo o tempo. Talvez às vezes eu pego alguém falando sozinho, aí por aí, eu falo, tá falando sozinho, será que tá falando com o Espírito? Às vezes tá falando com a minha imaginária, sei lá. Mas tá, né? Então, nós podemos falar com Ele todas as coisas, nos mínimos detalhes. Então, nós podemos, Ele nos ouve, Ele Aleluia. nos escuta, Ele nos Glória a atende, Deus. Ele nos revela. É verdade. Então, é isso aí. E aí eu peguei também o estudo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, que o pastor deu aqui, que fala também, né, que para ser cheio do Espírito, ser batizado pelo Espírito, devemos ter uma vida de oração ativa, constante, acompanhada de fervorosa leitura bíblica. Viver e desejar e receber o poder de Deus. Crer, orar, buscar e ler a palavra. Ler a santa palavra. E é isso que faz para a gente ser cheio, é isso que a gente tem que fazer. Então é simples, é oração, quer falar com Ele, relacionar com Ele, perguntar com Ele, falar com Ele, ler, orar, louvar, que coisa gostosa.
Deus. Nós pedimos, né, o revestimento do poder para suportar as perseguições, as maldades que o pessoal faz, né? Às vezes vai lá, faz uns negócios tão gostosos, com amor e carinho, a pessoa vai e joga pro chão, sei lá o que, né? Mas o Espírito Santo me ajuda a entender, a agir de forma diferente, a olhar de forma diferente para aquela pessoa. Coitado, está precisando de Deus. Só Jesus na causa mesmo. É só assim, entregar para Ele, orar para Ele, porque nós não temos controle do que outra pessoa vai fazer, não é? Nós temos controle de nós, nem às vezes de nós mesmos, né, gente? Às vezes não tem o fruto do Espírito lá, o domínio próprio, mas Deus pode nos controlar. Aleluia! Deus, glória a Deus! Sempre estar submissos. Eu até falei, pastor, quando ele foi casado, eu falei, pastor, não fala que a palavra lá do submisso ao marido, que eu vou falar que não, hein? Mas nós aprendi que devemos ser submissos ao Espírito Santo, submissos à vontade dele. Glória a Deus! E entregar nossa vida para Ele, e confiar nele, e ter fé que Ele pode mudar todas as coisas, não é? Pode mudar situações, pode mudar pessoas. Para Deus nada é impossível. Pode ser clichê, mas realmente para Deus nada é impossível. Então, coloca nas mãos dele tudo. Não é uma coisa orgânica, uma coisa que outro dia eu estava falando com as meninas lá. Eu falei, nossa, vocês têm orado, né? Porque eles estavam falando de namoro e tal, né? Mas vocês têm orado para trazer um homem bom aí para vocês? Não tem orado não, deixa eles para lá, né? Acho que isso não é. Deus é. Deus vem com os detalhes, você tem que falar com Ele com tudo. Todos os pingos, tudo que você quiser. Falar, igual o irmão falou aqui hoje, na abertura, né? Falar para Ele, ó, o que eu quero. Aleluia! Ele pode atender ou não, mas você falou, né? Vai. Pois é. Então nós devemos ter essa consciência de que Ele está com nós o tempo todo. Podemos, né, falar e aleluia, nos encher, confiar e entregar para Ele. E nos encher, isso é ler, é orar, é pregar, louvar, isso aí que a gente sempre faz para engrandecer o nome de Jesus. E aí, você está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus! Todos aleluia! Os dias? Então, se você está cheio do Espírito Santo, é uma constância, né? Não é um dia só e já era. Não é assim. É todo dia. Todo dia. Eu costumo falar. Eu falo assim, eu vou, às vezes, né? Como vai fazer devocional? Eu faço assim. Eu pego, eu já levanto e já caio de joelho ali, já falo com Deus, já pego, porque eu tenho um aplicativo lá no celular, né? Vejo meu versículo lá, falo com ele, choro e tal, e depois vou lá fazendo as coisas. Aleluia! Às vezes minha mãe fala, né? Ela fala, nossa, tá demorando, né? Não sei o quê. Aí, cara, que eu já chego. Manda ela lá também. Então é isso, já acorda, primeira coisa, já fala com ele já. Faz seu devocional, vê o que ele quer falar. Às vezes ele quer falar com outra pessoa, né? Que vai falar uma situação ali que você vai enfrentar durante o dia, já fala antes, para você já saber, já ter a resposta na ponta da língua ali. Aleluia! Então, isso aí, convido vocês a fazer devocional diário, já acorda e já, né? Vai falar comigo. Enfim, e tudo isso para sermos cheios do Espírito Santo, seria para quê? Para quê aqui? Só para ser legal, para falar que eu sou espiritual, para falar que eu sou boa na igreja, sei lá, uma beata ali na igreja, eu sou santa, só para isso? Não. Nós fomos chamados para guerrear, não é, pastor? Para guerrearmos contra quem? Contra as trevas, contra as forças malignas. Nós somos chamados para guerrear e saquear o inferno. Não é isso? É para isso. O Espírito Santo é para isso. Aleluia! Nós, glória a de Deus, nos manter firmes e inabaláveis, nós resgatarmos quem está lá nas trevas, quem está cego. É para isso. Não é só para você exclusivamente.
Igual o pastor falou ontem, você recebe para doar. Ele falou hoje, né? Você recebe para doar. Eu falei, é verdade. Então nós recebemos, nos enchemos para derramar no outro, para falar com o outro. Assim como você foi resgatado daquela incredulidade sua, daquela tantas barreiras que tinha na sua mente, foram construídas ali por enganos e tal. Alguém foi lá, entregou e te mostrou quem era Deus realmente. Nós também somos chamados para fazer isso. Glória a Deus. Para levarmos a sua palavra. Aleluia. Para, além de fazer, né, os curas, os sinais miraculosos, mas nós fomos chamados para guerrear, para incomodar o inferno. Verdade. E essa guerra, eu estava até ouvindo uma pregação do Spurgeon, que ele fala, né, depois você escuta lá, pastor, muito bom, quem quiser até no YouTube, a espada do Espírito. Ontem a Bruninha falou comigo, né, eu falei assim, tá aí, a espada do Espírito tá protegendo, né, deixou o carro aberto lá na frente. Aí eu falei, a espada do Espírito está protegendo. Onde que fala que é a espada, né? A Bruninha do Caldeirão. Eu falei, lá, acho que é Hebreus 4, eu sou bem ruim de endereço, né? Mas a espada do Espírito, o que seria a espada do Espírito? Lá em Efésios 6, em Efésios 6 fala, né? Que da nossa armadura do Espírito, né? Como que é? A coraça, como que é? Não tem Escudo da fé, capacete da fé, da salvação, coraça da justiça, né? E a espada do Espírito, né? Que é a palavra. A espada do Espírito, a palavra. Então nós precisamos ter essa espada do Espírito. Às vezes para colocar no outro, sim, mas muitas vezes para colocar dentro da gente mesmo. Quantas coisas temos dentro do nosso coração que não está condizente com o que a palavra fala, né? E afiar e matar os nossos próprios dragões aqui dentro. Verdade. Né? Então, nós fomos chamados para guerrear, levar a palavra, resgatar, assim como, né, fomos resgatados, igual o pastor foi lá, quando meu pai estava doente, ele foi lá numa das evangelistas que ele fazia na feira, ele foi lá, ele levou a palavra, uma oração, nem conhecia a gente, mas o Espírito Santo falou comigo lá, ele nem sabia, o pastor nem sabia que eu estava lá, mas eu estava ouvindo no quarto lá, e parecia que todas as dúvidas, todas as coisas que eu tinha, que eu estava falando, parecia que ele estava respondendo, ele nem sabia disso, ele estava no outro quarto lá falando, porque ele fala baixo, né? e foi respondendo, e foi uma das coisas assim que eu falei, nossa, né? Eu falei, como que pode um trem desse, né? E assim, lógico, a gente sempre foi na igreja, né? Minha mãe sempre ia na igreja, levava eu até o brinco dela, nossa, mas me levava na sessão do descarrego da Universal lá, eu morria de medo de dormir depois. Mas enfim, nós fomos crentes, né? Sempre eu fui crente, minha mãe já veio no mundo. Mas eu, assim, minha família do meu pai inteira era evangélico. E aí, desde criança, eu lembro da minha mãe levando na igreja. Só que a gente precisa ter, né, encontro com Deus específico. Aleluia! Glória a Deus! E aí, esse daí eu já estava, né, 20, sei lá, 25, 28, sei lá, quantos anos foi? 20. Não vou condenar a idade, não. Eu já estou ficando velha, né? 20 alguns. E aí, eu já era batizada, já fazia sei lá quanto tempo, mas estava totalmente desviada, fora dos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo foi lá, teve misericórdia de mim, porque o meu irmão era católico, levava padre lá, e eu chegava a dar risada, porque, né? Eu falei, nossa, o que está fazendo aí, gente? Dá risada, porque era palhaçada aquilo lá para mim. Enfim, aí o pastor foi e orou, e ele estava orando lá para minha mãe, meu pai, lá para lá. E eu estava no quarto, eu não sei nem se minha mãe lembra disso. Eu estava no quarto, eu nem conhecia ele, nem vi ele, né? Eu fui ver um outro dia. E ele respondia todas as perguntas. Como que ele podia responder? Não era ele, era o Espírito Santo de Deus trabalhando e me resgatando dali. Então, nós fomos chamados para batalhar pela nossa
nossa casa, pela nossa família, Glória a e Deus. pelo próximo. Então, levamos essa palavra para aqueles que estão ainda, né, nessas situações. E levarmos a palavra para nós mesmos, né? Que nós também não somos perfeitos, nós estamos sendo salvos, né? Assim diz lá. E igual a pregação de domingo também é loucura, né? A pregação dele, aprender a perder, aprender a ser decepcionado, aprender a ser humilhado e sentir dor, ser rejeitado, sei lá. Perder para ganhar, né? O pastor pregou. E é loucura, só que eu acho que é Coríntios também que fala lá, que eu já até perdi aqui, mas é loucura para Deus, né? Loucura de Deus, é mais sábio que a sabedoria humana. Ele sabe de todas as coisas. Então, é para isso que nós fomos chamados, para guerrear, para permanecer inabaláveis em Cristo Jesus. Aleluia! Para Glória a Deus! a ressurreição do Cristo. Aleluia! A ressurreição do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É para isso. Então, e que nós venhamos ser cheios do Espírito, que nós venhamos ser cheios e sermos despertados, né, do sono, ser despertados para fazer a obra, ser despertados para buscar mais em Deus, todos os dias, constantemente, para que quando Jesus voltar, nós nos entregamos a Ele e iremos com Ele. Aleluia! E até lá Glória a a gente Deus. precisa se manter firme, constante, buscando, né, os frutos do seu Espírito, buscando ser cheios dele, porque é só por ele, não é pela nossa força, é só pela força do nosso Espírito Santo. Então escreva isso no seu coração e viva isso constantemente, a partir de hoje ou mais intenso hoje. Busque a dedicação, a oração, a leitura, porque às vezes você não lê, mas você orando e pedindo para Deus para esclarecer você, para mostrar ao Pai que Ele está falando aqui. Ele vai te falar, Ele vai te mostrar, Ele vai te fazer entender, porque o Espírito Santo de Deus está ali, Ele veio para nos ensinar e nos capacitar. Então, que venhamos ser cheios do Espírito todos os dias, todo momento, e sempre pedir ajuda dele, porque ele é nosso amigo, nosso fiel amigo, nosso companheiro, e ele está aqui para nós. Aleluia! Glória a Deus! Espero que não tenha sido muito cansativo, falar muito, mas é isso aí. Glória a Deus! Deus abençoe. Amém. Aleluia! Aleluia. Sabe falar, né, irmãos? Imagina. Só pincelada. Só uma pincelada só. Mas estamos felizes, irmãos, nessa tarde. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nossa vida, no nosso ser. E ele realmente é aquele que é um amigo fiel e verdadeiro de todas as horas. A irmã Carinda falando, me lembrei da situação que o Espírito Santo já estava me fazendo eu sentir aquele mal-estar, aquela coisa toda, né, sobre o meu neto, a coisa já estava para acontecer e eu não entendi, né? Eu não entendi. Era o Espírito Santo, né, me alertando que algo estava para acontecer, né? Aquele mal que estava sobre o meu neto, eu estava sentindo.